gente, mas foi assim, um vacilo. Eu já vi uma vez um cachorro comer um passaporte, entendeu? Imagine, você ter que fazer o passaporte atrás de visto. Não, é assim, Cachorro é terrível. trágico. É pior do que a criança, Mas o cachorro. que eu vou fazer? Criança de 3 anos. Mas vamos lá. Como é que você fez aí a sua ferramenta? Não, eu tô lendo todo dia. E o. Mas você fez o desafio, assim, por Só exemplo, que essa de semana ligar o metrônomo e tentar, por exemplo, terminar o livro? fiz. Não consegui ainda, Certo. não. Mas quanto tempo você puxou com o metrônomo, assim, direto? 1 hora. Caramba, você puxou 1 hora diretão. 1 hora. E qual foi a velocidade do metrônomo que você usou? Foi 60. 60. Para ler em 1 hora, tem que fazer uma continha, né? Porque cada livro, claro, vai ser um pouquinho diferente. Então, a primeira coisa que você conta, né, é quantas linhas tem, em média, cada página. Então, você vai ver que ela tem um Isso. padrão, né? Então, vamos supor que o teu livro tenha 25 linhas. 20, tá. Se você estiver com o metrônomo no 100, né? 100 dividido por 25 dá 4. Então, se eu leio 100 toques por minuto, eu leio 100 linhas por minuto. 100 linhas dá 4 páginas por minuto. Vezes 60 minutos, dá 240 páginas. Dá. Ou seja, né, é claro que no 60 você vai precisar, se é no 100, 60 é um pouquinho mais. Se o livro tiver menos de 240, você vai gastar 1 hora e meia, né? Se o livro tiver um pouquinho Então, mais mas de o que 200, você vai aconteceu, gastar. sabe, é que é muita coisa e eu acho que, assim, eu não tô conseguindo me concentrar durante 1 hora. Pronto. Isso aí são fatores mais psicológicos e fisiológicos do que metodológicos. Então, por exemplo, o método Exato. já está legal, mas se você tiver, por exemplo, igual no computador, né, o seu computador é um i9, né? Claro, você, né, como Soraya, né, vamos dizer, seu processador é bom, tá zerado, tá tudo em cima, é um i9. Você conhece o i9, né? É a última geração, né? Pra você comprar um notebook 9, você tem que pôr 20 mil, assim, o mais em conta, sabe? O mais baratinho. Aí, mas tem gente que tá lá no i3, tem Pentium ainda, né? Então, o que acontece? O processadorzinho é lento, certo? Aí tá preocupado com os Certo. boletos, com a Estou filha, preocupada com o meu aparelho. com o aparelho, com o aparelho, que é tenso pra caramba. Porque, pô, hoje você sem celular quase está sem braço. Né? Porque o Nossa, e celular para você mim, sem resolve muito aparelho é a mesma problema. coisa. Eu diria braço e perna, né? A mesma coisa que está sem braço e perna, né? Você não se mexe. Não. Então, E o aparelho é a mesma coisa para mim. então, olha aí, vamos pôr conta para pagar, o aparelho celular quebrou, o cachorro comeu. A minha filha está saindo e dormindo fora e ela não me diz como é que isso está acontecendo, não é seu caso. Vários problemas, né? Minha empresa, né? O funcionário foi lá e cometeu um Vem erro, me deu um aqui, prejuízo o de tamanho do 100 mil bichinho. reais. Não é engraçado, não, né? Em inglês É, tem uma expressão que fala no funny, e daqui, ó, ou cadê? seja, isso Comeu. não tem graça, né?
Aí, mas a gente ri de, vai que não diz esculhambação. Mas a gente ri, vai fazer o quê? Chorar não vou. Chorar que não vai, né? Então, quer dizer, cada problema que você tem, ou não, às vezes está apaixonado, às vezes tem um encontro, está perto de fazer uma viagem, certo? Coisa boa também, tá? Quanto Claro. mais janelas estiver aberta no seu computador, nós temos o maior biocomputador do planeta, o mais sofisticado do mundo, né? Quanto mais janelinha, é como se você pegasse seu computador, abriu o CorelDRAW, abriu o Photoshop, abriu o WhatsApp, abriu o Google Meet, abriu o Office e está funcionando tudo ao mesmo tempo. O que vai acontecer com o computador? Você já percebeu? Você já fez isso? Ele vai ficar lento. Exato. Então, como o nosso cérebro parece muito com o computador, quanto mais janelas, ou seja, coisas para resolver eu tenho, menos foco eu consigo ter na leitura. Porque a leitura, basicamente, é um fundo branco com letra preta. A pessoa que você está apaixonada é muito mais divertido você ficar pensando nela do que ficar olhando para um fundo branco com letra preta. Entendeu? O teu celular quebrado tem muito mais imagem, emoção para você tentar resolver do que algo que tem um fundo branco com letra preta. Então, esse é o ponto psicológico, certo? O fisiológico, se a pessoa não está se alimentando bem, está com problema de vista, né? Aí fica com dor de cabeça, ela está comendo coisa que faz mal, ou seja, lê, estuda com o estômago no cheio, não é teu caso, tá? Então, pode ser uma mistura dos dois, né? Devido aos problemas, não está dormindo bem, está com dor de cabeça, está cheio de coisinha, e aí o psicomatizou. Mas o que faz a pessoa pegar o livro e ler, a princípio também, é o conteúdo. Se você me der um livro assim, ó, As Folhas que Caem no Outono, eu vou te contar um negócio, aquilo ali para mim eu vou ler, mas eu vou ler com a vontade de jogar ele na fogueira para poder assar milho. Porque eu não gosto desse assunto de folha que está caindo no outono. Para mim, é a mesma coisa que tá vendo roupa secar no varal, entendeu? Então, se você me der assim, como, né, como Elon Musk pretende fazer com que, né, os passageiros que vão para Marte sobrevivam e vivam lá. Putz, aí eu nem durmo, que é um assunto que eu gosto. Aí eu vou ler, se eu começar a ler ele meia-noite, enquanto eu não terminar, eu não vou dormir. Entendeu ou não? Entendi. Preguiça Com mental, certeza. ela está relacionada, né? Claro, primeiro, a essa questão metodológica, se você não sabe ler, você não tem como ter desempenho, você vai ler e não vai memorizar, porque você não tem técnica, não é teu caso. O psicológico são as questões do nosso dia a dia, mas segundo o Laí Ribeiro, né, a única pessoa que não tem problema é quem está no cemitério, e mesmo assim eu tenho minhas dúvidas, quem não sabe como é que é o condomínio lá, como é que entra, como é que sai, se tem, entendeu? Tem que pagar taxa, ninguém sabe, não morri, entendeu? Só vou saber quando eu morrer, se vai para o céu, se vai para o inferno, se fica ali vagando, se vai perturbar os outros, mas tem problema, pode ser que tenha problema também, né? Mas aí vem o metodológico, o fisiológico, né? Juntou tudo e a motivação do livro. Então, esse livro aí que você disse que não estava se concentrando, você lembra o nome? Lembro, eu estava lendo o livro da Amy Cuddy, O Poder da Presença. Poder da presença, é um tema forte. É um tema É forte. um Mas tema às forte. vezes, quantas vezes eu me frustrei pegando, alugando filme em locadora? Lembra disso? Ninguém, quem tem 20 anos, não lembra, não viveu isso, né? Quantas vezes eu fui na locadora, vi uma capa linda, vi um nome interessante, e quando eu assisti, o filme não prestava. Não era aquilo que eu estava esperando. Aí o dono da locadora me deu uma dica, falou assim, não, não é assim que você escolhe filme. Deixa eu te dar uma dica, ó. Você tem que olhar quem é o diretor,
entendeu? E foi o cara que dirigiu. E os atores, tem pelo menos um megastar, superstar. Aham. Se o filme não tem um ator famoso e um diretor que você nunca ouviu falar, não leva, não. Então a gente pega o livro, olha que nome bonito, né? O Poder da Presença. Poxa, é um livro, eu fiquei com vontade até de ler, entendeu? Quase que eu estou pegando aqui, anotando para comprar. Só que, assim, o autor eu conheço, quem é o autor? A editora, quem é a editora? A contracapa, né? Quais são as referências bibliográficas? A biografia do autor. Às vezes, se você lê a biografia do autor e a contracapa e a editora, por exemplo, um livro que você vai ler muita fake news, muita bobagem, a editora Planeta. Entendeu? Ele pega o sensacionalismo e tal, tem umas coisas super interessantes, né? Sobre OVNI, sobre fenômenos sobrenaturais, que eu gosto, que é minha área, né? Paranormalidade, mas é tudo baboseira, a maioria ali tudo é mentira. É só para quem lê ficar impressionado, tá? Então, assim, isso conta muito, Soraya. Então, essa aula, nosso bate-papo aqui, ele ficou muito rico, né? Não para você, talvez, mas para quem vai ver depois, porque às vezes a pessoa ela se perde simplesmente no escolher do livro. Então, qual que é a sugestão? Você começou a ler, ele não está te prendendo, tem alguma coisa errada. Ou é uma tradução mal feita, ou o autor não está sintonizando com o que você pensa, entendeu? O que ele está falando não está indo de encontro. É bom, a autora é ótima, fazia tempo que eu queria ler esse livro. Então, Sim. assim, eu E acho se que não não for foi a esse escolha do problema, livro. se não for esse problema, aí está nos outros. Tá? Né? Agora Então, você eu imagine acho o assim, é seguinte, mais outros problemas mesmo, e não é outros problemas fisiológico. mesmo. Imagina o São as seguinte, janelas. você vai fazer uma apresentação para disputar o cargo de CEO. E esse livro é o conteúdo da apresentação que o dono da empresa escolheu para você apresentar. Vai mudar? Vai, Vai mudar. Todos os seus vai. problemas acabaram. É igual aquele produto Tabajara. Todos os seus problemas acabaram. Porque, peraí, está em jogo uma vaga de CEO, que talvez você está desejando há algum tempo. Tá? Então, o motivo, o objetivo da leitura, ou seja, esse conhecimento aqui, qual é a minha prioridade, a necessidade imediata desse conteúdo, né? E o Pablo, que eu sei que você está seguindo muito o Pablo, né? O Pablo, eu coloquei até nesse pedacinho dele, eu coloquei no meu vídeo de apresentação, quando eu dou as palestras presenciais, né? Ele fala, você tem que ter um livro que te interessa, né? E você tem que passar para frente. Ele Ou fala assim na seja, mentoria: leia, leia. Se você não gosta do livro que eu indico, leia outro, mas leia. isso. Mas ele Escolhe um dá que uma você dica, gosta. como entender e memorizar a leitura, ele fala, né? Você tem que ler algo que é do seu dia a dia, do que te interessa, que está mexendo com você, que está na sua história pessoal, e você tem que passar para frente, você tem que ensinar isso que está falando, você tem que entregar esse conteúdo. Então, às vezes, a gente vai ler um livro que a gente não tem nem para quem entregar, ou seja, vai ser um livro muito só para mim. Então, quando eu tenho uma entrega, é igual novela, né? Então, as comadres sentam na janela não, na calçada, lá perto da janela, e aí o assunto, quando acaba, vira novela, né? O que passou na novela, não é? Já viu aquilo? Aham. Só não participou, eu acho, né? Mas você já deve ter visto, né? Fica lá aquelas vizinhas sentadas na porta, mas no interior, né? E ali, quando acaba o assunto da prioridade é a novela. Aí ninguém pede a novela para ter assunto para poder bater papo na janela, certo? Encostado na parede. No interior tem demais. Você passa assim na rua, você vê aquele monte de gente do lado de fora. James, nessa hora, assim, quando a pessoa está vivendo um momento turbulento, igual eu estou preocupada com a questão do meu aparelho, que foi-se embora, eu estou Pronto. preocupada com
a minha volta para Brasília, né? Eu já estou aqui, tá? Olha aí que firmeza. E aí, assim, a melhor opção é você pegar um livro mais leve, um livro, um romance, uma coisa assim, sem o compromisso do aprendizado e do conteúdo. Ou simplesmente dá um tempo, vai meditar. Não Entendeu? entendi? Ou então simplesmente dá um tempo, vai meditar, vai fazer um outro exercício mental, né? Você lembra uma vez que você passou um exercício para mim que você falava para mim, você falou para mim assim, fogo, lembra o quê? Isso chama-se treinamento do output. Isso. E aí, assim, eu passei a fazer esse exercício sozinha. Exato. Eu uma Acelera muito o palavra e vou ter que pensamento. falar outra, tem que falar outra, tem que falar outra. E aí eu estou fazendo isso, passei a fazer meditação para mim poder Isso. realmente o que você falou Por agora, né? exemplo, Porque aí a se a gente pessoa vai se está de centrando. luto, né? A pessoa está de luto, ela vai ler, né, as margaridas que eu plantei no meu quintal. Quer dizer, não vai ler isso aí, pô, entendeu? Então, ela é melhor dar um tempo, passar o luto, né? E aí vai fazer outra coisa, vai limpar a casa, lavar o carro, o homem lava carro, né? Vai lavar o carro, vai arrumar a casa, vai lavar, né, a roupa. Às vezes é uma terapia melhor do que você estar ali parado lendo e não estar absorvendo. Exato. Certo. Então, mas assim, de técnica mesmo, você conseguiu pegar a apostila, Sim, aí você sim. pegou que módulos ali? A gente estava em palavras em bloco. Isso, palavra bloco, ele é desafiador, né? Eu tenho que olhar para a bolinha e Isso. entender as 4 palavras. Então, ele Uma coisa amplia que o eu não campo. gostei é porque você me passou essa apostila e eu fui fazer o exercício assim, com ela digital, porque eu já estava assim, meio na estrada, e eu não gostei. Hoje eu vou até sair para imprimir para poder fazer esse exercício melhor. É porque a gente que tem mais de 20, estamos muito acostumados com papel, né? É, Mas no Japão, por eu exemplo, tô muito acostumada com o digital, mas para fazer exercício de leitura dinâmica parece que não funciona ainda bem. quando exige muito, o melhor ainda é o papel, né? Por exemplo, talvez se você É, fosse estudar para uma prova, você ia querer no papel. Ou seja, quando é isso. valendo, quando é para ler de verdade, quando eu preciso demais disso aqui, a gente ainda corre para o papel. Mas no Japão, por exemplo, crianças só conseguem saber o que é livro de papel no museu. Não existe mais, Eu entendeu? não leio mais livro de papel. E é por isso que o nosso aplicativo está dando Todos tão são certo. digitais. E o impressionante é que, além de estar dando muito certo, o terceiro país que mais compra o meu aplicativo é o Japão. Claro que são brasileiros que estão no Japão, que o Google dá o relatório, né? Legal. Primeiro, lógico, é Brasil, tá? Até pelo orgânico. Segundo é Portugal, claro, pela semelhança da língua. Mas o terceiro é o Japão, fiquei impressionado. Né? Na minha opinião, se alguém me perguntasse, eu diria que seriam brasileiros nos Estados Unidos. Mas não, tá? E aí vem Estados Unidos, depois vem Angola, né? Então, Angola, muita gente, né, compra aplicativo de leitura dinâmica. Mas o Japão, por quê? Porque no Japão, o aplicativo de leitura dinâmica já tem a cara dele. Né? Ou seja, ele já não tem mais papel lá. Até porque o papel é politicamente incorreto, Soraya. Eu sei. Não é? A É gente não verdade. precisa mais de um material que estraga fácil, que empena no sol, que ocupa espaço. E no Japão não tem espaço, Igual né? saquinho plástico no Então, quer mercado. dizer, e sem contar que quando ele acumula mofo, ele é venenoso, que o mofo é tóxico, né? Por exemplo, não sei se você se lembra, na Bíblia, sempre que surgia o mofo, a orientação era tocar fogo.
Não Então, sabia. na Bíblia, várias partes do Antigo Testamento fala, né, quando Moisés, né, estava no deserto, né, então o mofo era combatido com o fogo, né, então você queimava, né, as paredes, queimava as roupas, né, porque o mofo, às vezes você vai lá, limpa, lava tudo, mas ele volta, né. Então, como eles não tinham tecnologia para combater, né, o mofo era com fogo, né. Por quê? Porque o mofo ele provoca, por exemplo, se esse fungo que está ali vai para o teu pulmão, tchau, tchau, era uma vez. Entendeu? Se ele se Exato. aloja ali, né? Então, o mofo por exemplo, eu tenho Dharmasingh conta, por exemplo, de pessoas que tiveram problemas cognitivos só pelo fato de estudarem durante muitos anos em quartos com mofo. Desenvolve até problema neurológico, o mofo, né? O mofo é perigosíssimo. E às vezes a gente tem ele em grande quantidade, por exemplo, no banheiro, né? Que é um lugar próprio para ele se desenvolver. E ali você pode estar provocando, talvez não, mas tendo ali uma doença muito grave, inclusive cognitiva. Então, Soraya, essa ficou um bate-papo. Então, vamos voltar a fazer um bate-papo muito rico, né? Lógico, né? Que a gente falou aqui o porquê, né? O porquê que a gente às vezes não tem motivação para a leitura, né? Então isso é fundamental, porque às vezes você tem até leitura dinâmica, mas você olha para o livro e não dá aquele tchan, né? Não brilha. Não brilha, o livro não brilha, né? Então por que ele não brilha? Aí o Anthony Robbins ensina, né? Como é que você faz, né? Essa ressignificação, você pode fazer também o switch, que são ferramentas que você conhece, né? Ou seja, você pode fazer uma elaboração associativa, né? Ou seja, o que esse livro vai trazer de diferença? Vai criar uma fantasia. Você pode colocar um brainwave, ou simplesmente uma música que te motiva, que te entusiasma. As músicas associam muitas emoções na hora da visualização mental, né? Então, naquela visualização, às vezes você está ouvindo ali até uma música, sei lá, vamos colocar aí, você está ouvindo Rolling Stones, ou sei lá que inferno, né, que a pessoa gosta, que, né, às vezes é Enya, às vezes é qualquer uma música que traz emoção para ela. Então ela colocou ali e fez uma elaboração do pensamento, pronto, aí volta o brilho. Ou seja, criança, né, criança. Pior coisa tortura para uma criança é você falar para ela que é hora de fazer o dever de casa. Por que que para ela é um terrorismo, né, você dizer vai fazer o dever? Ela devia ficar feliz, eu vou crescer, eu vou aprender, eu vou me desenvolver como pessoa, eu vou melhorar vocabulário, eu vou ter conhecimento para sobreviver nesse mundo. Mas não é isso que ela pensa, estava tão bom, né? Vou ter que estudar. Porque ela não encontrou, né? Ela nunca visualizou, né, o motivo, né? Ou seja, qual é o crescimento, os ganhos que ela vai obter estudando. Então, às vezes, a gente pode fazer essa fantasia, a gente pode provocar esse exercício, né? Ou seja, se não está tendo brilho, peraí, vamos resolver isso aqui. Eu vou começar a fazer exercícios de visualização, criando esse brilho. É verdade. Fechou. Então, em termos assim de pegar o livro e ler todo, deu esse pepininho, o sintoma tem uma raiz ali. E em termos de ferramenta, vamos continuar então com o exercício de palavras-bloco. Fechado? De palavras-bloco? É aquele que você disse que vai imprimir. Isso. Vou Você imprimir disse que hoje. você disse que estava fazendo no digital, mas não se adaptou bem.